Oferecimento Canicos Moda Nerd. Boa, gente boa! Estamos começando mais um complemento do Papo com Machado. O complemento é deste papo ao vivo que teve na sexta-feira, no dia 30 de agosto de 2019. Mentira! Não teve papo nenhum na sexta-feira, dia 30 de agosto. Quer dizer, teve 12 minutos de papo que não foi pro ar, ficou gravado só um pedaço. O gravado tá lá, quem quiser ver a vergonha, o vexame, o mico. Na verdade, esse último papo ao vivo foi feito no sábado, dia 1º de setembro. Né? E felizmente, fiquei muito contente, a galera toda apareceu lá, teve muita gente, muita pergunta, muito papo, sobrou muita coisa, por isso temos complementos. Eu sou Nelson Machado e estou aqui para resolver as perguntas que ficaram penduradas, não sei se todas, as que forem possíveis. Acontece uma coisa, gente. Neste complemento, eu levantando as perguntas, olhando, procurando, eu vi que tinha muita pergunta de 3 pessoas. 3 funcionários, 3 dos de sempre, 3 daqueles mais constantes, fiéis. Cíntia Roque, Igor Borges e Igor Mayrink, o nosso funcionário número 1, por enquanto, porque tem chegado atrasado. Ai. Então, este complemento é feito só com as perguntas dos 3, tá? Só com as perguntas dos 3. As outras perguntas vão aparecer, tá, gente? Não se preocupem, no próximo complemento, que será complemento do complemento, haverá perguntas dos outros todos, não vai ter nenhuma pergunta desses 3. Nada desses 3. Tudo eu concentrei nesse complemento aqui, mas antes da gente começar, eu preciso falar das camisetas lá da Canicos Moda Nerd, que fez as camisetas do Machadinho. Tem várias camisetas, vários machadinhos, machadinho de cosplay, machadinho dizendo coisas que a gente fala aqui no vídeo. Tem machadinho do jeito que você quiser. Entra lá no link, entra aqui, tá embaixo do vídeo, tem o link para a Canicos Moda Nerd. Fala com o Kitsune, encomenda lá o tamanho que você quiser, a cor que você quiser, do jeito que você quiser, ele vai dar um jeito. E agora, chega de jabá, chega de conversa fiada e vamos bater papo. Vamos começar com a Cynthia Roque, que fez lá no Papo ao Vivo uma pergunta sobre George Jetson e Flintstones, e eu fui esclarecer e na hora sumiu da minha cabeça o nome do dublador original, o primeiro dublador do George Jetson. O segundo dublador do Jetson foi o Orlando Vigiani, que na primeira versão fez o Elroy, fez o filho do Jetson, depois, anos mais tarde, ele fez o próprio George Jetson. Mas quem fez de cara? Quem foi que começou o George Jetson? Aí 2 pessoas imediatamente entraram para me lembrar, mas aí acabei vendo só depois, na hora de levantar perguntas para o complemento, que foram o Mauro Castro e o próprio Igor Mayrink. Os 2 me lembraram disso e realmente eles têm razão. A primeira voz do George Jetson, o Cynthia Roque, foi o Rogério Duprat, tá legal? Desculpa, na hora sumiu, e ao vivo é assim, não dá tempo de pesquisar, procurar, não. Ou fala ou não fala, paciência. Mas agora tá esclarecido. Primeiro o Rogério Duprat, depois Orlando Vigiani. Igor Borges comenta, Papo ao Vivo é um vídeo-rádio, se é que isso existe. Ô Igor, se não existe, eu curti, tá? Eu gostei muito, é exatamente isso. Porque eu me sinto aqui fazendo rádio, quando estou ao vivo com vocês, é como se fosse rádio, é como se eu estivesse conversando diretamente no aparelhinho de cada um, e estou no aparelhinho de cada um, só que agora não é mais um rádio, não é um radinho em cima de uma mesa em casa, não é um radinho de pilha andando na rua, né? Agora é um celular, mas continua sendo eu falando aqui, vocês no aparelhinho, com a vantagem de que vocês têm contato mais imediato do que antes se tinha com o rádio, que era só por telefone que podia fazer contato. Agora vocês entram direto do próprio aparelho em contato comigo. É muito legal. E sim, é um vídeo rádio. Vamos assumir isso. Igor Mayrink. Ele comenta aqui, quando a gente estava falando negócio da hora, aquele papo de são tantas horas, tantos minutos, repita, tantas horas, tantos minutos, né? Da tradição de fazerem isso em rádio, diversas emissoras fizeram isso, fazem isso ainda hoje. E o Igor comentou, contam que os relógios nas rádios ficavam no alto da parede e os locutores levantavam a cabeça para olhar as horas. Não ficavam não, viu, Igor? Continua ficando, tá? Se você der uma olhada em transmissão ao vivo da Band News, você vai ver que os locutores
para dizer a hora certa, eles olham para cima. O relógio continua lá no alto. Tradição é tradição. Cynthia Rock! Nelson, você já dublou algum filme de mitologia? Vamos esclarecer. Qual mitologia? Mitologia é tudo, Cynthia. Todo um conjunto de mitos, de lendas, de histórias, de coisas passadas, dos mais antigos para os mais novos e que vão sendo passados, né? Histórias que vão passadas de boca a boca e depois que são transcritas por alguém e fazem parte. Tudo isso é mitologia, tá? Nós temos mitologia grega, com os deuses do Olimpo, né? Nós temos mitologia romana, que é mais ou menos a mesma mitologia grega, só que com outros nomes, os deuses mudaram de nome, mas a situação é mais ou menos a mesma. Temos a mitologia nórdica, com os deuses do Olimpo tinha, sei lá, tinha Zeus, tinha Hera, e esses mesmos deuses para os romanos já era Júpiter, já era Juno, era Júpiter e Juno, era o nome da Hera, entende? Os mesmos deuses, são mitologias diferentes, a grega e a romana. Temos a mitologia nórdica, com Thor, com Odin, com... É uma mitologia. Você queira ou não queira, nós, da civilização judaico-cristã, temos uma mitologia judaico-cristã. Tem uma série de histórias, de lendas, de coisas que não são comprovadas historicamente, algumas delas não são, mas são aceitas, foram passadas de boca a boca há milênios, de um povo para outro, e foi sendo repassado, e foi levado nos navios, em caravelas, para outros povos, e essa é a nossa mitologia, tá? Então existem dezenas de mitologias. Qual mitologia você está falando? De qual delas? Se é da grega, também não importa, tá? Tudo isso é só para deixar claro que, assim, quando a gente fala de mitologia, tem que especificar qual mitologia, de onde estamos falando. Da mitologia indígena, com Saci, com Mula Sem Cabeça, né? Tem várias mitologias, dezenas, centenas de mitologias. Mas, em geral, quando se fala só mitologia e não põe mais nada, a pessoa está falando da grega, né? Fiz filme de tudo. Em 51 anos, quase 52 anos de trabalho, eu já dublei filme sobre qualquer assunto que você queira. Com mais profundidade, com menos profundidade, filmes mais bem elaborados, filmes mais rampeiros, mais sem vergonha, mas eu já fiz de tudo, tá? Então, claro que fiz de todas as mitologias, todas, um pouquinho em cada uma. Igor Borges, ele está respondendo a uma coisa que eu perguntei no Papo ao Vivo. Sobre o negócio de chamar as pessoas de senhor, por que é que eu não gosto do tratamento de senhor? É porque faz parecer mais velho? Não, não tem nada a ver com velho, eu expliquei que não tem a ver com velho, tá? Aí o Igor perguntou se era o mesmo conceito do Jô Soares, e eu disse que eu não sabia qual era o conceito do Jô Soares. Ele explicou aqui que o conceito do Jô é que ele trata todo mundo por você para fazer igualdade. Não. Não, esse conceito aí, faz favor. Faz favor. Não tem a ver, não tem a ver, nada a ver com isso. Eu não gosto do papo de senhor, porque todo mundo fala assim, é uma questão de respeito. E eu não acho que chamar alguém de senhor é respeitoso. É meio humilhante, na verdade. É meio... É uma submissão. Porque esse tratamento, senhor, o meu senhor, o meu amo, o meu mestre, meu chefe, é tratamento de escravo. É como os escravos chamavam os brancos, o senhor, o senhorzinho, a senhazinha. E isso foi passando, é o respeito que o escravo tem que ter pelo seu amo. E aí depois passa que o empregado tem que ter pelo seu patrão, que o neto tem que ter pelo avô, que o filho tem que ter pelo pai. Que conversa é essa? Meu pai não é meu senhor, não. Nenhum pai é senhor de seu filho. O filho não é o escravo de um pai para chamar de senhor. Senhor. Eu não gosto. Eu nunca usei e não pretendo usar. Essa história de senhor, para mim, ela me remete diretamente à escravidão e a escravagistas. Não gosto da expressão. Igor Mairink, os diretores são contratados dos estúdios ou freelancers como os dubladores? Esmagadora maioria é freelancer. Se tiver algum diretor contratado em algum lugar, se tiver em São Paulo deve ter 2, 3. Se tiver contratado, registrado em carteira, se tiver, não acredito que tenha. Todos são. Tem gente que é freelancer há 10 anos, 15 anos, no mesmo lugar. Eu estou dirigindo na Centauro há 5 anos.
Sou diretor da Centauro, mas sou freelancer, tá? Não sou contratado. Eu trabalho como freelancer e quero continuar assim. Cíntia Rock, você tem planos de vir no ano que vem para Porto Alegre? Ô, Cíntia! Eu queria muito, de verdade, mas assim, eu só consigo fazer essas viagens mais longas a trabalho. Não dá para... A passeio, não tem horário, não tem tempo, a gente trabalha demais. Então, a trabalho dá. Corre lá, faz o trabalho, volta e aproveita um pouquinho e revê amigos e conhece novos amigos, por exemplo, conhecer você pessoalmente e rever meus amigos, o Jeff Allan, a Mariana Poma, talvez dar uma esticadinha até Sobradinho para rever o Papito Duarte lá na Rádio Gazeta de Sobradinho. Oh, vontade de ir para o Sul, mas... não apareceu nada por enquanto. Uma hora dessas aparece um evento, uma coisa qualquer, um trabalho qualquer para fazer no Rio Grande do Sul e eu baixo por aí para ver essa galera todinha. Beijaço pra gauchada! Igor Borges volta, ele retruca no papo que apareceu lá no Papo ao Vivo, do sábado, que sobre o Guilherme Lopes, se ele dirigiu ou não, se ele me dirigiu fazendo Chaves ou não. E eu disse que não, que nunca vi o Guilherme Lopes dirigindo... naquele período, fazer Chaves, né? Não, comigo não. Mas, diz o Igor Borges que o Carlos Seidel disse que sim, que foi dirigido pelo Guilherme Lopes na Marshmello. Quando a Maga passou a gravar na Marshmello, sobraram muito poucos programas com Kiko. Eu de verdade nem me lembro muito de ter dublado Chaves na Marshmello. Eu dublei programas do Kiko na Marshmello. Chaves eu não tenho muita certeza, mas se dublei foi muito pouco, porque havia muito poucos programas onde o Carlos Villagrán entrava. Então é provável mesmo que o Guilherme tivesse dirigido lá, o Seidel, a Marta, sei lá, a Cecília, mas não a mim. Eu não vi. E se eu não estava lá, como eu poderia saber, né? Mas de qualquer forma, o Seidel disse que sim, e aqui, ó, o próprio Guilherme disse que sim. Eu comecei a dirigir com o Gastaldi na Maga. Então foi Maga, depois a Megasom, da Megasom pra Master Sound, lembra? Então aí não tem mais discussão, é ou não é? Igor Maric, dos realities que você dirige no History, qual você gosta mais de assistir? Primeiro, eu não dirijo nada no History, tá? A gente dubla para estúdios de dublagem, a gente trabalha em estúdios de dublagem, não nas emissoras onde os filmes são veiculados. As emissoras compram os produtos dos distribuidores, ou elas mesmas são distribuidoras, produtoras daquele produto, e elas mandam dublar em estúdios de dublagem, e a gente trabalha para os estúdios. A gente não tem nenhuma ligação com as emissoras. Mas, do que eu faço, do que tenho feito e que passa no History, dos realities, sem sombra de dúvida, o que eu mais gosto é o Sócio, Marcos Lemones, The Prophet. É uma série fantástica, adoro aquela série. Não que eu assista, dificilmente eu assisto alguma coisa no ar, na TV, nunca dá tempo de ver as coisas, muita coisa para fazer, nunca dá tempo. Mas eu assisto fazendo, né? Eu dirijo a série, então eu vejo inteira. Se eu fosse sentar para assistir um desses realities dos quais tenho participado de alguma forma, sem dúvida, o Sócio. Cíntia Rock faz um pedido inusitado. Ela disse, legal, achei legal. Conte pra nós uma história que a sua avó contava pra você quando era criança. Olha só, na verdade tem duas, tem dezenas, tá? A minha avó contava história pra mim toda noite. Toda noite. Claro, às vezes ela repetia uma história ou outra e tal, mas ela contou muita história. A maior parte das histórias, dos contos de fadas, das histórias infantis, eu conheci através da minha avó primeiro, depois apareceram desenhos, depois eu fui ler em livros as histórias dos irmãos Grimm, sei lá, João e Maria, Branca de Neve, tudo, Grimm, o Perrault, o La Fontaine, não importa, autores, tudo através da minha avó, porque existia uma coleção fantástica, maravilhosa, uma pena que ela não exista mais, mas também não tem por que existir, ninguém iria consultá-la, né? Ninguém pega mais em livros, é mais prático consultar pela internet, mas perde-se a chance de conhecer coisas assim. Uma coleção maravilhosa chamada Tesouro da Juventude. Eram muitos volumes, muitos volumes, abordavam assuntos os mais variados, e um dos tópicos eram histórias, contos, livros. Eles adaptavam, eles reduziam
contos para serem contados mesmo. Alguns não, alguns eles, se a história não fosse grande demais, eles botavam na íntegra lá. Então tem uma história, que eu vou dizer aqui, guardei na minha cabeça por muito tempo. Eu conheci Rudyard Kipling, autor do Mowgli, muito antes de conhecer Mowgli, porque eu conheci primeiro uma história chamada Rikki-Tikki-Tavi. E eu vou contar essa história, fazer um resuminho dela para vocês já. Mas primeiro eu tenho que contar uma outra que não tem a ver com o Tesouro da Juventude, que minha avó repetia com frequência. Essa ela contava sempre, porque era uma história de assustar, era uma história de medo. E eu adorava histórias que me assustavam, depois não dormia. Era um terror. Mas eu não lembro direito detalhes da história. Eu só lembro que tinha assim um camarada numa casa, sozinho, e que ele escutava uma voz dizendo, eu caio, eu caio, eu caio. E aí ele dizia, então cai, aí pof, caiu uma perna. Aí ele ouvia de novo, eu caio, eu caio, eu caio. Cai de uma vez, pof, caiu um braço. E ia caindo um corpo, pedaço a pedaço. Pouco a pouco, um corpo ia caindo e se montando. Depois o que acontecia com esse corpo, eu não lembro. Eu vi essa sequência, essa cena acontecer num filme chamado O Homem que Enganou o Diabo, O Homem que Venceu o Diabo, uma coisa assim, um filme nacional. Onde quem faz isso é o próprio diabo. Eu caio, eu caio, eu caio e ele vai caindo em pedaços. Mas na história da minha avó não era o diabo, não. Era uma assombração. Bom, tirando a história do eu caio, eu caio, eu caio, vamos voltar para o Rikki-Tikki-Tavi. Rikki-Tikki-Tavi era um mangusto. O mangusto é um bichinho da Índia. Não é só da Índia, mas é principalmente na Índia. É um bichinho, parece uma fuinha, uma doninha. Às vezes, pelo comportamento, parece um suricato. Ele é um bicho estranho. Mas é um bichinho que ele tem uma peculiaridade. Ele acaba com cobras venenosas. Principalmente pelo fato de que ele é imune ao veneno das cobras. Então ele pode atacar as cobras, morder a cobra, brigar com a cobra, ser mordido pela cobra e ele não vai morrer. Ele vai acabar com aquela cobra. E a história de Rikki-Tikki-Tavi, que é o nome do bichinho, esse bichinho foi arrastado por uma tempestade até um quintal de uma família e acabou tendo que ficar lá, não tinha como ir embora, não tinha como voltar, não sabia como voltar, ficou lá e o menino da família chamado Ted adotou esse bichinho e cuidava dele, criava ele, eles se apegaram um ao outro, ficaram muito amigos, só que tinha duas najas, um casal de najas, Nag, a naja macho e, se eu não me engano, Nagila, alguma coisa assim, a naja fêmea, que juraram matar a família, acabar com a família, principalmente o menino. Então é a história dessas duas vilãs tentando atacar a família e Rikki-Tikki-Tavi defendendo a casa com unhas e dentes, literalmente. Era uma história muito emocionante, muito emocionante. E minha avó contava essa história para mim, lendo no Tesouro da Juventude. Essas duas coisas eu guardo bem da minha avó. Tem mais 1 milhão de histórias que ela contava, mas hoje ficamos com essas duas, tá, Cíntia? E ficamos por aqui hoje, chega, né? Hoje tá de bom tamanho este complemento. Essa semana ainda vai ter mais, tá legal? Essa semana tem mais complemento. Depois de amanhã vai ter um complemento. Depois de amanhã, quinta-feira. Em seguida, teremos novamente Papo ao Vivo. Dessa vez na sexta-feira, das 20 às 21. Se tudo correr bem, se não der nenhum problema, se não houver nenhum problema na transmissão. Se houver problema, a gente faz no dia seguinte, no outro, não importa, a gente faz. Mas o certo é fazer na sexta-feira, das 20 às 21. Beleza? Não esqueçam de se inscrever aqui, de dar o joinha, de tudo que tem direito. Tudo que todo mundo faz em todo o canal de YouTube e trazer mais gente para inscrição. Rumo aos 100 mil, galera. Vamos lá. Não vamos esquecer também de dar um clique aqui embaixo no link da Canicos Moda Nerd para ver a camiseta do Machadinho, tá? Não vou fazer outro jabá gigante não, vou ficar por aqui mesmo, que já acabou o nosso tempo, já ficamos tempo demais. Galera, muito obrigado a todos vocês. Beijaço para todo mundo e até quinta-feira. Oferecimento Canicos Moda Nerd.